Eu falei na língua filipina e um médico filipino foi levado ao seu Messias. O detalhe? Eu nunca aprendi esse idioma e existem mais de 40 dialetos diferentes. Mesmo assim, falei exatamente o dialeto dele. Isso é coincidência ou prova de que o sobrenatural é real? Será que os segredos antigos da fé podem ser redescobertos? Os anjos ainda caminham entre nós? A vida realmente continua depois da morte? E os milagres? Seriam apenas lendas ou sinais de algo que a ciência ainda não compreende? Por mais de 30 anos, Sid Roth tem investigado o mundo invisível. E o que ele descobriu pode mudar tudo o que você acredita sobre o espiritual. Eu nem acreditava no batismo com o Espírito Santo, mas digo a você, quando Deus se moveu sobrenaturalmente sobre mim, comecei a ter poder para vencer e superar coisas em minha vida que eu nunca, jamais conseguiria fazer. A primeira congregação de crentes judeus era naturalmente sobrenatural. Parece que perdemos algo. O que perdemos foi a magnitude do sobrenatural. Quero dizer, você podia pegar um lenço de um dos primeiros crentes e seria curado. Você podia ficar debaixo da sombra de um dos primeiros crentes e seria curado. O que aconteceu? Qual é a porta para o sobrenatural que foi literalmente sequestrada? Posso te dizer qual é. Foi quando os primeiros crentes judeus passaram pelo Pentecostes, ou Shavuot, quando o Espírito de Deus foi derramado e eles falaram em línguas sobrenaturais. É como se as línguas ou linguagens sobrenaturais tivessem sido rebaixadas ao porão ou até removidas da igreja hoje. E essa é a porta para o sobrenatural. Como judeu que não conhecia o Messias, uma das coisas que mais me intrigava era quando fui a algumas reuniões de oração e as pessoas falavam em uma linguagem sobrenatural que nunca tinham aprendido. Estou convencido de que, quando você ora em linguagens sobrenaturais, não apenas profetiza seu futuro, você abre o caminho para ele. Agora, quando eu voltar, estarei com a coprodutora do programa, Jane Duval. Você vai descobrir que ela também é uma judia crente no Messias. E quando ela profetizou para sua mãe, que não era crente, falando em linguagens sobrenaturais, e o que sua mãe respondeu quando a ouviu, você ficará maravilhado. Ore no Espírito. Ele nos deu este dom por este motivo. E, à medida que aprendi a usá-lo e comecei a orar no Espírito, comecei a receber revelação e entendimento. Jane é coprodutora do programa It's Supernatural. E Jane e eu temos histórias parecidas. Chegamos ao Senhor quase na mesma época. Ambos viemos de origem judaica. E Jane, houve um livro que você leu, e eu também, no início dos anos 70. Era de John Sherrill. Eles falam em outras línguas. E eu achei esse livro simplesmente incrível. Veja, esse livro era um tipo de best-seller na época. E todos que falavam em línguas sobrenaturais, o que incluía a maioria dos novos convertidos por causa do movimento carismático daquele tempo, estavam lendo esse livro. O autor, porém, era um cético. Ele não acreditava que essas línguas fossem algo além de som sem sentido. Então, ele saiu com um gravador e registrou pessoas falando nesses idiomas. Depois, levou as gravações a um laboratório linguístico de uma universidade, onde vários especialistas em linguística e semântica analisaram as vozes. Esses estudiosos entendem quando algo é uma linguagem verdadeira. Depois de ouvirem, disseram: sabemos pela ciência da semântica que essas são línguas antigas. E sim, são idiomas reais. Não era apenas balbucio. Isso me impressionou profundamente. E Jane Duval fez um experimento parecido. Ela não me contou até depois de concluí-lo. Ela gravou sua própria oração em línguas, cerca de 3 minutos, e enviou para diversas universidades dos Estados Unidos, para especialistas em linguística e fonética. Não explicou nada, apenas disse: por favor, ouçam isso e nos digam o que acham que é.
Sou uma judia nova-iorquina. Meu sobrenome é francês, mas isso vem do meu marido. Não tem origem francesa. Mesmo assim, naquela gravação, eu orei em línguas sobrenaturais. E sabe o que os professores responderam? Vários disseram: trata-se claramente de uma falante nativa de francês. Um deles observou que parecia uma performance artística, um texto construído e recitado por uma pessoa fluente em francês, focado apenas na sonoridade. Curiosamente, esse professor era francês nativo, mas outro acadêmico declarou acreditar que se tratava de francês antigo, uma forma medieval do idioma. Ele acrescentou: talvez provenha do provençal. O que é provençal? Pesquisou e descobriu. Era um dialeto francês hoje extinto, falado por volta do ano 1300. E, pasme, usado justamente pela comunidade judaica francesa daquela época. Isso é extraordinário, mas algo ainda mais empolgante foi descoberto. Cientistas realizaram estudos cerebrais com pessoas que oram em línguas sobrenaturais. O centro da fala, aprendi isso com especialistas que entrevistei, fica no lobo frontal. E Jane explicou o que o Dr. Andrew Newberg, um cientista renomado, constatou. Quando falamos uma língua conhecida, há intensa atividade no lobo frontal. Mas quando alguém fala em línguas sobrenaturais, não há atividade nenhuma nessa área. Ou seja, não vem da mente, vem do espírito. É algo fascinante. E o mesmo ocorreu comigo. Jane e eu tivemos experiências bem parecidas. A mãe dela, uma judia, viveu algo impressionante no Yom Kippur, o dia da expiação. Jesus apareceu a ela nesse dia, anos antes do nascimento de Jane. Mas, sendo judia, ela discutiu com ele. Eu não posso estar vendo você. Como se fosse possível argumentar com o próprio Cristo diante dos olhos. Mesmo assim, dentro dela, ela acreditou. Minha mãe simplesmente precisa ouvir isso. Sua mãe era especialista em línguas românicas. Dominava francês, italiano, latim e espanhol, embora nunca os falasse em casa. E quando Jane começou a orar em línguas pela primeira vez, ouviu uma mistura impressionante. Uma verdadeira sinfonia de idiomas fluindo do seu interior. Então eu disse: certo, mãe, ouça isso. Me diga o que está acontecendo. E minha mãe simplesmente ficou em choque. Ela disse: você está falando em latim. Eu ouço francês, ouço italiano. E você está dizendo que Jesus está voltando em breve. Adore a Jesus. Cante para ele. Sabe, vivi algo impressionante que se assemelha ao que Jane está descrevendo. Quando recebi minha língua sobrenatural, não senti nada, não ouvi nada. Simplesmente, pela fé, comecei a falar. O homem que orava comigo disse para eu fazer, e eu acreditei que ele sabia o que estava dizendo. Então fiz. Eu era como uma criança, tinha uma fé infantil. Se me dissessem que eu poderia andar sobre as águas, eu teria andado. Mas logo que comecei a falar nessa nova língua, um pensamento veio à minha mente. Você está inventando isso. E como Tiago descreve, eu me tornei alguém de mente dividida em relação à minha língua espiritual. Naquele tempo, um rabino judeu ortodoxo havia se tornado crente em Jesus. Eu estava conversando com ele, quando uma mulher grávida se aproximou. O médico havia dito que o bebê dela estava morto dentro do ventre. Ela veio até mim, e eu era um novo convertido, e disse: ore para que meu bebê volte à vida. Eu não sabia o que fazer. Era demais para mim. Então, quando comecei a orar para que o bebê revivesse, a única coisa que me veio à mente foi orar na minha língua sobrenatural. E foi o que fiz. Depois que a mulher foi embora, o rabino me disse: você estava falando em uma forma antiga de hebraico. Onde aprendeu isso? Respondi: rabino, eu só sei o hebraico do bar mitzvah. Sei ler, mas mal falo algumas palavras. O rabino então me disse: Sid, você profetizou que a criança está com Deus, o Pai, e em paz.
E Jane, depois disso, eu nunca mais duvidei. E a dúvida não é boa, porque o justo viverá pela fé. Eu realmente creio que Deus deseja restaurar esse dom para o último grande mover do Espírito Santo. Ao estudar os grandes homens e mulheres usados por Ele ao longo da história, notei que havia algo em comum entre todos. Um detalhe pouco mencionado, mas registrado. Todos oravam em línguas sobrenaturais. Um exemplo marcante é William Seymour, o homem afro-americano, cego de um olho e sem formação teológica, que liderou o avivamento da Rua Azusa em 1906. Muitos desconhecem um fato curioso. Se alguém entrasse em suas reuniões, a primeira imagem seria a de Seymour sentado com uma caixa sobre a cabeça. Ninguém via seu rosto. Ele permanecia assim até sentir que Deus lhe dava direção. Nesse tempo, ele orava em línguas, e só então se levantava para pregar. Outros gigantes da fé, como John G. Lake e Smith Wigglesworth, também declaravam que esse era o segredo por trás dos milagres que viviam. Perguntei a muitos servos de Deus contemporâneos, pessoas que veem anjos, respostas rápidas de oração e curas extraordinárias. Qual era o segredo? Todos responderam o mesmo: oro em línguas por muito tempo. Mas há um ponto essencial: orar em línguas não é um ritual mecânico. É permitir que o Espírito Santo transforme o interior, moldando o coração em amor e poder sobrenaturais. Sem essa rendição, o fluxo espiritual é interrompido. Em Romanos 8, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo anterior explica como isso acontece quando oramos no Espírito. Certa vez, durante um estudo bíblico em minha casa, uma filipina foi batizada no Espírito Santo e começou a levar o marido, um professor de medicina da Universidade Howard. Ele era cético, católico e frio espiritualmente. Um dia, ao orar por aquele sinal, o levou ao arrependimento. Depois disso, ele se tornou um evangelista apaixonado. Até seus alunos o viam nas ruas de Georgetown, distribuindo folhetos e dizendo: "Estou falando de Jesus." Mais tarde, sua esposa me contou: os dias mais felizes do nosso casamento foram depois que ele se tornou radical por Cristo. Tudo começou porque alguém teve coragem de orar em uma língua celestial. E em muitos encontros, isso se repetiu. Pessoas ouvindo idiomas diferentes, hebraico, aramaico, até chinês, e sendo tocadas por mensagens que só o Espírito poderia traduzir. Em uma dessas reuniões, enquanto uma mulher orava em francês, um homem incrédulo ouviu as palavras: "Venha a mim agora. Responda, por favor." Ele se rendeu a Jesus ali mesmo. Essas manifestações são sinais, especialmente ao povo judeu, que, como as Escrituras dizem, busca sinais. Por isso, Deus está restaurando o dom das línguas sobrenaturais, para abrir portas, despertar corações e revelar seu poder neste tempo final. Talvez você tenha assistido até aqui por acaso, ou talvez o Espírito Santo te trouxe até este vídeo. Inscreva-se e prepare-se. O próximo pode mudar tudo o que você acredita.